JR Entrevista. Oferecimento Sesc. Nossa sócia, a vereadora Grazi Hoffmann, conosco novamente nesta segunda-feira. Bom dia, Grazi, bem-vinda. Bom dia, guris. É um prazer começar a semana conversando aqui com os ouvintes da Clube. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Grazi, Léo, estamos aqui, né? E Grazi, eu te chamei aqui porque eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, esse projeto de lei complementar número 16 de 2025, que propõe uma regulamentação de obras públicas e privadas durante o período de alta temporada turística em Canela. Porque se tu pegar o histórico, né, a gente é rei em reclamar, a maioria das vezes com razão, né? Principalmente porque do nada, numa sexta-feira, sei lá, Páscoa e Canela, quinta-feira antes da sexta-feira santa, do nada trancam as ruas, aí tu vai reclamar da prefeitura, não, mas isso é obra da Corsã, é obra da região, não sei o quê. Me conta um pouquinho o porquê desse projeto, que eu já expliquei um pouco, mas conta um pouquinho da necessidade disso. Então, guris, eu fico muito feliz com a oportunidade de falar sobre esse projeto aqui na Rádio Clube, porque ele é um projeto assim um pouquinho mais complicado para entender, ele é um projeto complexo, deu até uma repercussão assim de pessoas que não entenderam bem o que eu queria dizer, então acho importante trazer esse esclarecimento. E ele é um projeto que vem justamente no sentido do que tu trouxe agora, Cabelo. Minha família teve comércio durante muitos anos, né? A gente tem ainda Imobiliária Realiza, a gente teve durante anos ali o restaurante Bifão. Saudades, inclusive. Saudades, né? Eu também sinto bastante saudades. Então a gente sofreu muito já na pele e acompanhou o sofrimento de diversos comerciantes aqui de Canela que passaram exatamente por isso por essa situação que tu falou. Eu passei também. Tu passou também no restaurante, né? Tu passou até por aquela situação que foi bem simbólica Osvaldo. ali na Osvaldo, em frente ao posto de gasolina, onde ficaram meses abertos, uma cratera, né? E o comércio sofreu muito com isso. Então esse projeto ele vem como uma resposta para que isso não aconteça mais. A gente sabe que o nosso comércio ele depende muito da sazonalidade. Infelizmente a gente ainda não chegou num ponto aqui em Canela em que a gente tem uma movimentação tão constante. Então o comerciante ele fica muito na expectativa de chegar uma Páscoa, de chegar um Dia dos Namorados, de chegar uma alta temporada de inverno, o Natal nem se fala. Então é muito injusto que quando cheguem essas datas os clientes não consigam acessar esses estabelecimentos porque simplesmente alguém resolveu fazer uma obra justamente nesse período. Então a nossa cidade ela é turística, então ela precisa de uma legislação que seja adequada a essa realidade. Quando eu li a matéria, assim, quando eu vi, né, eu falei, cara, caía de maduro isso há muito tempo. E eu acho que podem levar como elogio, podem levar porque eu conheço a Grazi e eu já falei com o Lucas também sobre isso, sobre as questões dos fios. Eu acho que vocês estão integrados no propósito pelo qual vocês também se elegeram, né? Porque vocês se elegeram, tipo, participando de ASIC, conversando com pessoas desse ramo. É importante o todo da população, mas o comércio também é importante. E muitas vezes o comércio não era escutado, né? Como que tu vê isso, por exemplo, hoje? Tu falou, né? A tua família teve restaurante, hoje vocês têm imobiliária. Como que tu vê o lado do comerciante todas essas situações? Porque parece que toda vez que o comerciante se queixava, parecia que a gente estava se queixando de barriga cheia, né? Sim, tu sabe que os comerciantes, eles sempre trouxeram essa situação de não se sentirem escutados, de não se sentirem representados. E se tu for ver, Cabelo, é uma coisa tão simples essa proposta que eu trouxe, né? E demoraram anos até alguém vir trazer a ideia e demonstrar alguma coisa efetivamente que resolva a situação. O mesmo exemplo, essa questão do Lucas. Tem outra situação que eu fiz uma indicação logo no começo do ano, conversei bastante com o Poder Executivo, que são as apresentações. Geralmente as apresentações vão até ali a Praça João Corrêa e não seguem até o final do Oswaldo Aranha. Então o pessoal ali do final do Oswaldo também sempre teve esse sentimento de não estar pertencendo ao circuito turístico da cidade, sendo que é a nossa porta de entrada. Precisa evoluir a Oswaldo Aranha como um todo, né? Então, eu tenho esse compromisso com os nossos comerciantes de trazer proposições que melhorem também a vida deles. E eu acho engraçado, assim, que as pessoas esperam que um vereador seja um vereador de uma só causa, né? O vereador do comerciante, o vereador da causa animal, o vereador da causa da saúde. E a gente vê que não é necessário ser assim, né? Tu pode representar diversas pautas, basta tu ter boa vontade, querer trabalhar, ter boas ideias e colocar elas em ação.
Bacana demais, né? Ver a Grazi puxando a frente, né, para esse projeto de lei tão importante que de fato vai impactar muito, né, a vida de comerciantes, né, e também do próprio turista, né, que é quem tanto ajuda a arrecadação do município, né? Importantíssimo. E eu acho importante, Léo, esclarecer o que esse projeto diz especificamente, tá? Esse projeto diz que vão ficar proibidas obras nas calçadas e obras que afetem ali o passeio por onde passam os veículos. Ela não impede de maneira alguma uma obra em uma praça, uma obra privada, em uma casa, um prédio, a construção civil não vai parar. O que vai parar são obras que afetam a mobilidade urbana. São aquelas obras que vão trancar o trânsito e que vão impedir o pedestre de entrar numa loja porque a calçada tá interrompida, exatamente. E também esse projeto de lei, ele proíbe essas obras em algumas ruas, não é na cidade inteira. Porque não tem problema para a cidade se estiver acontecendo uma obra, de repente, lá no Canelinha, em uma rua residencial nesse período. Não, que não, né? Não tem problema. O problema é que ela aconteça nas ruas de acesso aos parques, nas ruas onde a gente tem predominância de comércio. Então, ela é super flexível, sabe? E eu acredito que vai ajudar bastante o pessoal e que a partir do momento que ela foi aprovada, a gente acabe com esse fantasma que são as obras em alta temporada em Canela. Vai obrigar, né, Grazi, Léo e ouvintes, a essas empresas que prestam serviço e que são concessionárias a se organizarem. Por que não para fazer um calendário dessas coisas? Tem que trocar poste isso. Na baixa, troca poste no centro, troca poste em ruas de entrada da cidade. Na alta, troca em bairros e tudo mais. Faça um calendário condizente com a necessidade e de acordo com uma cidade que tem esse fluxo sazonal, né? Com certeza. E é importante também frisar, Cabelo, que ficam permitidas obras emergenciais. Óbvio. É lógico, né? Se estourou um cano, se vazou um esgoto, se caiu um poste, é lógico que esse tipo de situação merece um conserto imediato. Então, o que fica proibido são somente obras eletivas, que não tem urgência nenhuma de acontecer nesse período. E outro ponto que eu coloco nessa lei é que caso tenha alguma obra que não tenha como ser remediada, que elas aconteçam preferencialmente no período noturno, das 10 da noite às 8 da manhã, justamente para ter o menor impacto possível. Perfeito. Acho que tá bem explicado agora, né? Numa dúvida, quando eu recebi o projeto, eu falei, cara, vou convidar a Grazi para explicar, porque eu acho que é importante para nossa comunidade toda entender como que vai funcionar isso. Muito bem, esclarecido então. Obrigado, Grazi. Não, peraí que eu só tenho uma perguntinha antes, né? Porque, eu tenho só um minutinho, né? Já que a Grazi tá aqui, Eu não sei porque me convidam só para um bloco, eu quero vir passar a manhã inteira uma hora dessas. Vamos ter que fazer isso aí, né? Grazi, antes de encerrar, o final de semana foi de uma polêmica nas redes sociais, né? É uma coisa muito feia. A gente já falou aqui de manhã cedo sobre as pichações, né? A gente viu pichações no multipalco, no teatrão, nas casas dos artesãos, aqui embaixo, aqui na Rua 7, na casa do Casarão Sander, fora alguns estabelecimentos e casas. Como que tu vê isso, Grazi? Tu que é uma entusiasta da cultura, tu que tá sempre andando pelas ruas, o que te causa de emoção quando tu vê uma situação dessas? Eu acredito que as principais emoções sejam tristeza e revolta, sabe? Porque tu vê um ato de vandalismo como esse em locais que são tão importantes para nossa comunidade, que são símbolos da nossa identidade, machuca, sabe? E a gente faz um esforço para tentar entender o que passa na cabeça de um cidadão que comete um ato de vandalismo como esse, mas a gente não ultrapassa o nosso entendimento, né? E eu espero que as autoridades tomem todas as medidas necessárias para que não aconteça mais isso. E é muito triste, porque a gente vê um esforço muito grande do Poder Executivo para entregar melhoras nesses espaços. Não é fácil, os recursos são escassos. Quem estava, inclusive, colaborando ali na revitalização dos banheiros do Teatrão é um projeto social. E daí tu imagina o sentimento daquelas pessoas, né? Tava sendo feito um trabalho de inclusão para eles participarem de uma revitalização e vem uma pessoa lá e picha. Então eu espero que as autoridades consigam tomar todas as medidas cabíveis para que essa pessoa não cometa esse delito novamente. É o sentimento, eu acho que predomina em toda a comunidade, né, Cabelo? Indignação e a tristeza por ver um equipamento que está tendo toda uma atenção especial de recuperação ainda em andamento
E aí a criatura vai lá e... Sem contar que isso é recurso público, né? São recursos públicos que são... E recurso público é sagrado, Léo. Sabe? Ele tem que ser aplicado onde precisa. E agora a gente vai precisar colocar mais recurso público em um local que já tinha recebido. E daí é outra ponta que deixa de receber, né? Eu sempre falo, né, sobre essas situações. As pessoas amam reclamar e muitas vezes, muitas das reclamações, elas têm razão, né? Mas quando a gente fala em dinheiro público, como a Grazi falou que é sagrado, e a gente entende que a situação do município não é boa. Não é de hoje que ela não é boa, né? Então, todo recurso que tu puder poupar, que tu não tiver que aplicar numa situação como essa... E refazer um trabalho. Exato, é porque tem tanta coisa a ser feita que não é conseguida. Eu reclamo muito de algumas coisas. O cabelo escreve nas colunas dele. Porque eu tenho que... É meu papel também cobrar. Mas esse tipo de coisa depende do cidadão. Não depende do poder público. Poxa, né? Então, o que eu digo sempre, nesse caso, eu quero aqui falar no ar uma coisa. Isso tinha que ter... Pode falar pra ouvidoria e tudo mais, denuncie, sabe? Denuncie. Se você sabe que, eu tenho um vizinho, não sei o que, denuncie. Porque o certo é o certo. E essa pessoa está cometendo um crime. É muito importante essa mobilização de denúncia. Às vezes as pessoas olham e pensam, alguém já deve ter feito. Mas não, a gente tem que fazer a nossa parte. É um ato de cidadania também a gente fiscalizar esse tipo de ação. Nossos ouvintes estão já aqui em Polvorosa também, viu, Cabelo? A Cíntia tá mandando aqui, realmente inadmissível esse tipo de situação acontecer em Canela, nos espaços públicos tão importantes da nossa cidade. Tem o Jefferson questionando aqui como é que não viram isso nas câmeras. O Carlos já tinha perguntado isso mais cedo. E as câmeras do centro? Enfim, o pessoal interagindo. E mais um aqui, o Samuel tá perguntando, viu, Grazi? A Grazi sabe falar sobre a Rua da Citral para arrumar? É uma pauta que também a gente recebe toda semana, né, Cabelo? A rua é Saibit, né? Adolfo Saibit. É um símbolo, né? Essa rua e quem... Oscar Silbert. Não, é Saibit. Não. É Saibit. Isso. E eu passo pela essa rua frequentemente e é realmente uma vergonha, mas já foi falado pelo Poder Executivo que essa rua é uma das prioridades a serem asfaltadas em Canela, então eu confio que essa gestão vai conseguir fazer essa entrega. Sobre essa rua, tá? Só pra dar um norte pros ouvintes e pra eles entenderem como que tem que funcionar nessa rua, porque eu já conversei com algumas pessoas. Vocês lembram quando a UX, todo ano, o pessoal tinha que arrumar a rua da UX. Até que foi feita uma obra que durou um tempão, que tem que fazer a base, tirar, porque ali é passagem de ônibus, de caminhão, é tráfego pesado e tudo mais. E ali também tem que ser feito, porque é a rua da Citral, Com estrutura, né? Com estrutura. Até eu acho que é uma coisa que se deveria conversar com a empresa. Contrapartida, né? Pra tirar uma contrapartida. Afinal, ela tem uma concessão pública, né? Com certeza, também acredito que seja válida essa conversa e tentar estabelecer essa parceria. Mas já foi falado pelo governo diversas vezes que essa rua, que o asfaltamento dessa rua é uma prioridade. Muito bem, respondido então ao Samuel. Obrigado, Grazi. 8h40, a gente tem que encerrar, né? Infelizmente o tempo passa voando. Grazi, prometo que na próxima serão 2 blocos. Tá bom, muito obrigada, combinado. Até porque vem coisa boa por aí, acho que vai precisar de 2 blocos, realmente. Portas sempre abertas aqui, Grazi. Muito obrigada e quero desejar uma boa semana pra vocês, guris, e pra todos os ouvintes, pra toda a população de Canela. Parabéns pelo trabalho e pelas causas que tu tá sempre nos representando na Câmara aqui pra comunidade. Um rápido intervalo, já voltamos na Clube 885, muito mais que rápido. Grande Jornal Regional.